Vamos iniciar então a nossa extensão, aula 1, parte 2, conhecendo o tema pintura. O homem e a ciência. Vamos falar um pouquinho então sobre essa relação. Os conhecimentos científicos sobre a percepção visual possibilitaram a pintura alcançar tais ilusões de realidade, tão desejada em um período de forte reconhecimento da figura do homem e de sua experiência no mundo. Citação de Cunha. Impressionismo. Para os representantes desse movimento, era muito importante a rápida impressão visual que a imagem pode oferecer. Então, nós vamos parar um pouquinho para observar essa imagem de Claude Monet, intitulada Nascer do Sol, pintura de óleo sobre tela. Como nós já falamos anteriormente, com a descoberta da tinta a óleo, relacionada a esse experimento científico, pôde-se criar pinturas com mais detalhes, porque a secagem dessa tinta demorava. Então, o artista podia caprichar nas suas produções, sem se preocupar que essa pintura iria secar muito rápido, como acontecia com a têmpera misturada no ovo, e produzir as suas obras, tá? Então, vamos observar então essa imagem. Você notou que ao representar o Porto de Havre, Monet traduziu a luz no momento, de forma fragmentada. Como ele conseguiu isso? Para alcançar esse efeito, ele usou o pincel mais lentamente ou mais rapidamente sobre o suporte? Vamos parando um pouquinho analisar essa pintura e responder mentalmente essas questões. A pintura nos faz perceber uma impressão do momento, ou uma paisagem mais estática, por exemplo. Olhe para o pequeno barco na cena. Visualmente, ele parece uma estrutura mais dissolvida ou mais densa. Temos a sensação de algo passageiro, efêmero, leve, ou de algo concreto, sólido e constante na imagem. Essa ideia dos artistas do impressionismo é de retratar algo que, aos olhos do observador, é algo que captou o momento e esse momento passou. Tá? A obra representa a corrente artística impressionista, que abriu as primeiras experiências da pintura moderna. Isso significa que, a partir de então, houve uma série de mudanças no cenário artístico e cultural, aos quais buscavam romper com os canônicos clássicos da arte. Com a abertura à industrialização na França, a arte trouxe para a pintura o dinamismo da vida moderna. Por isso, para os representantes desse movimento, era muito importante a rápida impressão visual que a imagem pode oferecer. Aqui também podemos considerar que a pintura aparece de forma mais evidente na condição de pintura. Ou seja, ela se apresenta menos preocupada com ilusão de realidade, no caso da renascentista, mas se coloca como um trabalho em si mesmo. Isto ocorre principalmente pelo uso de pinceladas marcadas, o que nos faz imaginar a espontaneidade dos gestos do pintor. Portanto, no impressionismo, não há um interesse em destacar os limites das formas, como você mesmo observou na imagem ora analisada. Como sabemos, normalmente os impressionistas pintavam fora dos ateliês, ao ar livre, e os temas, como cenas da vida urbana, natureza morta e paisagens, eram muito comuns. Na exposição de 1911, além de Monet, participaram outros artistas. Estes artistas, por exemplo, foram Marisol, Camille Pissarro,
Auguste Renoir, Edgar Degas, Mary Cassatt e Edmond Monet, que também buscavam captar o momento. Esse movimento renovou os modos de representação na pintura do século XX, circulando inclusive pelo Brasil, como na obra do artista italiano radicado no país, Eliseu Visconti. Como exemplo, observe a paisagem da figura e busque escrever suas observações também com base em nossas questões. Vou passar para vocês então a pintura. Nós temos aqui a obra Garotos na Ladeira, de Eliseu Visconti, que nós acabamos de falar aqui, artista brasileiro que produziu imagens, então, desse impressionismo, tá? E você pode observar, então, esse rosto desses personagens de Visconti. Eles são apenas sugeridos ou são detalhados? Como você percebe a referência impressionista nesta pintura brasileira? Por quê? O que diferencia esse trabalho, por exemplo, da obra de Monet? Entre vários aspectos, você deve ter notado a esfera mais tropical, conferida pela luminosidade brasileira. Deve ter percebido ainda a pincelada marcada do artista, que é também acentuada na pintura impressionista de Monet. Como o impressionismo, outra corrente moderna, nasceu de um desejo de discutir os pressupostos básicos da tradição da arte ocidental. Segundo essa ideia de renovação, podemos analisar da mesma forma a pintura do espanhol Pablo Picasso, Les Demoiselles de Avignon, exposta em 1907. Nós temos a imagem para analisar, né? Está à nossa direita. A pintura óleo sobre tela. Diferente da impressão do momento, que é o caso do movimento impressionismo, os cubistas buscavam o ideal de solidez com base em formas. Nesse caso, a arte ligava-se à ciência na medida em que artistas estudavam as formas, mas almejavam maneiras de reconstruí-las de modo diferente na pintura. Distanciavam-se, assim, da perspectiva linear renascentista e analisavam um novo espaço de representação dos objetos. Como suas ideias vinham do desejo de questionar a tradição ocidental da pintura, alguns artistas cubistas buscavam referências na arte não ocidental, como as esculturas primitivas e a arte africana. Conforme você deve ter percebido no quadro de Picasso, a noção de arte para os cubistas pautava em uma visão conceitual da forma. Isto é, seguia uma representação distante, de um olhar que queria espelhar os objetos na tela. Então, gente, próximo tema é a relação entre a pintura e a propaganda. A pintura e a propaganda, então, como vimos até agora, essas pinturas se aliaram com valores espirituais e com a ciência em alguns momentos da história. Vamos notar também que a pintura cria relação com a propaganda oficial, ou seja, com a propagação de algumas ideias políticas que marcaram em especial a pintura do século XX. Agora, analisaremos um pouco a pintura desse período. Principalmente no período entre guerras, a imagem foi considerada, em seu poder de convencimento,
na proposição de alguns conceitos e valores. Nós temos uma imagem aqui, Sergei Gerasimov, Festa em Fazenda Coletiva de 1937. Já já nós vamos analisar esta imagem. Como vimos antes, a partir da obra do russo Malevich, no início dos anos 90, deixou ao lado o realismo formal, ou seja, o figurativo realista, tão desejado no Renascimento. Para ele, o suprematismo era igual realista, do ponto de vista da ideia e do conceito. Mas nesse caso, o artista passava a privilegiar as formas geométricas básicas. Vamos perceber, no entanto, que na Rússia da década de 30, a pintura abstrata passou a ser oficialmente repudiada, pois nessa época vivia-se uma oposição do governo de Stalin de submissão da arte às ideias estéticas e políticas de vertente realista socialista. Assim, a percepção da força de representação da imagem foi apropriada por este período entre guerras. Para o socialismo russo, não interessava a arte conceitual, isto é, na qual a ideia ou conceito estaria acima da representação natural, como ocorria no suprematismo. Interessava, em vez disso, uma propagação de imagens que fortalecessem o ideal do governo socialista na Rússia. Dessa forma, a pintura realista socialista tornou a função de propaganda política, como esta pintura mencionada anteriormente, que vocês estão vendo aqui na tela à direita. Após analisar essa imagem, Festa em Fazenda Coletiva, de Sergei Gerasimov, podemos então nos perguntar: quem são os personagens? O que estão fazendo? Onde estão? Que atmosfera a cena nos traz? Podemos considerar que a obra representa uma noção idealizada dos trabalhadores? Percebemos pessoas comuns em um momento de abundância. Portanto, é possível entender que há uma ideia de otimismo na imagem. A pintura mostra-se fruto de desejo, de difusão e política, e ao mesmo tempo destaca-se como uma representante do estilo artístico realista socialista. Passou a ser o tipo de arte desejada oficialmente na União Soviética. Como sabemos, naquele contexto, importava dar lugar a uma expressão cultural do coletivo, da atividade de grupo, maquiada para glorificar o grande Estado soviético, heroicizando trabalhadores, camponeses e também a pátria. Agora nós temos aqui uma citação de Fortes, que eu irei ler para vocês. Deveria ser acessível ao povo, ou ainda figurativa e descritiva em suas mensagens de propaganda do regime. Os desenhos, telas e cartazes, portanto, retratariam proletários, camponeses e soldados como líderes e heróis idealizados, em geral, jovens com corpos vigorosos, indicação de força e saúde, em atividades de trabalho ou em cenas populares, como a celebração de movimentos sociais ou de feitos políticos. Por esse motivo, uma pintura abstrata não era desejada nessa conjuntura. A partir do final da década de 1940, contudo, em um sentido fortemente contrário ao do realismo russo, a arte norte-americana do pós-guerra passou a experimentar outro tipo de desconstrução abstrata da forma na pintura. É o caso do trabalho intitulado Um Número 31, de 1950, do norte-americano Jackson Pollock. Observe, então, aqui a imagem, Um Número 31, olhe sobre tela de Jackson Pollock. Observe ela. Apresenta um tema definido? Identifica-se personagem, cenário ou objeto? Ela passa a ideia de algo pacato ou agitado,
Por quê? Podemos definir uma figura de fundo? A imensa obra de Pollock chama a atenção pela sensação de movimento que o artista empreendeu, não é mesmo? Como ele teria conseguido esse efeito? Pollock explica seu processo criador nesta citação. Dificilmente estendo minha tela antes de pintar. Prefiro abri-la na parede ou no chão. Prefiro a resistência de uma superfície dura. Sobre o chão, me sinto mais à vontade. Sinto-me mais próximo, mais perto da pintura, já que dessa maneira posso caminhar à volta dela, trabalhar dos 4 lados e estar literalmente na pintura. Como podemos perceber, seu método radicalizava o gesto na pintura. Nesse caso, o trabalho recebia o próprio corpo do artista. Isso quer dizer que Pollock estendia a tela no chão e caminhava sobre ela, distribuindo as cores rapidamente com a ajuda de um pincel e uma lata de tinta. Ele escorria a tinta sobre o tecido aberto. Conforme notamos, a noção de expressão é marcante no trabalho de Pollock. Sua prática ficou conhecida como action painting, pintura de ação, ou a pintura de gotejamento, como também pode ser chamada a prática. Demonstrou a liberdade do expressionismo abstrato. No momento de produção dessa pintura, o mundo estava dividido em 2 posições em relação às correntes políticas comunista e capitalista, tal contexto também chamado de Guerra Fria. Esse tipo de obra interessava sobremaneira ao governo norte-americano no intuito de propagar a ideia de liberdade do país, do American Way, estilo norte-americano. Assim, ela servia como um contraponto à arte de vertente realista socialista. Afinal, a arte de Pollock representava a negativa da restrição da figuração imposta pelo governo russo. Assim, acabava por aludir à liberdade expressiva na América, como queria evidenciar a corrente capitalista. Se a propagação de ideias políticas aparecia de modo relativamente implícito nas pinturas de vertente realista, socialista, e na apropriação do expressionismo abstrato norte-americano, percebe-se que na segunda metade do século de 1960, a propaganda comercial e os meios de comunicação impresso passaram a ser o próprio tema de alguns trabalhos. Dessa forma, aspectos cotidianos como as propagandas publicitárias e as revistas em quadrinhos também tornaram importantes referências para o contexto artístico. Como exemplo, observe a pintura do também norte-americano Roy Lichtenstein. Note o estilo das figuras. Observe os seus contornos. Perceba também os textos. Quais técnicas foram usadas nessa obra? Que cores foram escolhidas? Certamente, você notou que o artista utilizou principalmente as cores primárias, vermelho, amarelo e azul. Além disso, percebeu que os textos se remetem às páginas das revistas de histórias em quadrinhos, HQs. Como podemos observar, o próprio título, One, faz referência ao som de explosão e à linguagem onomatopeica dos HQs, ou seja, aquela linguagem que simula os sons. Nesta obra, Liechtenstein toma referências visuais comuns, a exemplo da própria história em quadrinhos, considerada tão corriqueira. Porém, trata-se de uma pintura realizada diretamente pela mão do artista e produzida com as técnicas da tinta a óleo,
e da acrílica sobre duas telas que juntas compõem o seu trabalho. Nesse caso, Liechtenstein usou como referência os desenhos do ilustrador Jerry Grandinet. A princípio, essa ideia de apropriação da cultura de massa na arte, como a publicidade e as revistas, marcou a segunda metade do século XX. Naquele momento, surgiu um grupo de artistas ingleses denominado Independent Group, grupo independente, que tinha como principal representante Richard Hamilton, Lawrence Lowen, Peter Smithson e Eduardo Paolozzi, entre outros nomes. Com a abertura do grupo, Hamilton criou uma colagem composta por anúncios publicitários intitulada O que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes? A obra deu início ao que ele denominou pop art e é caracterizada, como o nome sugere, baseado em uma noção de algo popular, ao se apropriar de uma imagem acessível, como as das HQs e propagandas. Hamilton afirma que a pop art é caracterizada por sua relação com o consumo e é popular, transitória, consumível, de baixo custo, produzida em massa, jovem, espirituosa, sexy, chamativa, glamourosa e um grande negócio. Assim, para estes artistas, interessavam os símbolos da cultura de massa. É o caso da pintura de Andy Harold, apresentado aqui à nossa direita. Você reconhece a personagem apresentada nesta imagem? Provavelmente percebeu que se trata da insistente repetição da figura icônica de Marilyn Monroe. Como o artista trabalha essa repetição? A imagem é idêntica nos dois lados do quadro? Certamente você notou que do lado esquerdo vemos o rosto de Marilyn em cores, em um fundo chapado. Do outro lado, a pintura em serigrafia apresenta a mesma imagem, repetida, contudo, ela está dessaturada, pois a sequência segue perdendo cores, até chegar a um tom absolutamente cinza. O que esse desaparecimento da figura pode significar? O que o jogo entre a cor artificial e a ausência de cor denota? Você poderia perceber relações entre a indústria de massa e a pintura? Por que o trabalho parte de um objeto idealizado, o ícone Marilyn Monroe, e segue como uma cópia pobre em cores desta mesma figura? É possível considerar que a repetição da personagem hollywoodiana pode levantar reflexões sobre a fama? E em que sentido? Seria uma discussão sobre a fama enquanto uma mercadoria? Um artefato de consumo? Enfim, neste exemplo, podemos perceber que há um potencial simbólico na cor e na ausência da cor em uma pintura. Ou seja, notamos que existem significados que podem trazer ao observador, como vamos estudar mais à frente. Então, alunos, peço, neste momento que a imagem permanecer na tela de vocês, vocês respondam essas questões sobre as duas pinturas em uma folha ou no caderno, no rascunho, tá? Como uma atividade de fixação de
conteúdo.